O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criou na última sexta-feira uma comissão especial para tratar do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, proposto aí pelo governo federal em março. E também na semana passada, o Partido Progressista apresentou a Motta uma proposta alternativa que oferece formas de compensação diferentes das apresentadas então no projeto original, com ampliação da faixa de renda sujeita à tributação adicional. Para entender melhor toda essa discussão, vamos conversar agora com o tributarista André Félix, que está ao vivo agora conosco. André, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse, então, essa proposta, claro, ela dialoga também com a política, evidentemente. O governo espera apresentá-la neste ano para que ela possa valer em 2026, um ano de eleição. Então, quem ganhar até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. E eu queria que o senhor falasse do ponto de vista fiscal. O Brasil está preparado para uma proposta como essa? Bom, esse é o problema, né? Se fazerem reformas tributárias antes de realizar uma reforma administrativa. Então, essa é a grande questão. Pessoas que recebem até R$5.000 já eram para estar isentas do imposto de renda há 6, 7 anos atrás. Bastava a simples correção monetária da tabela do imposto de renda. Então, esse projeto de lei tenta fazer uma reparação que vem prejudicando trabalhadores ao longo dos anos. O governo entende que vai deixar de arrecadar 26 bilhões, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda, né, com essa reparação, ou seja, os governos já vinham arrecadando indevidamente 26 bilhões de reais e buscam compensar essa perda de arrecadação instituindo o imposto de renda à pessoa física mínimo. No projeto inicial, pessoas que recebem acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 anos, começariam a pagar uma alíquota mínima de 10% e realizando uma compensação com o imposto de renda à pessoa jurídica ou contribuição social sobre o lucro, quando fosse esses R$50.000 mês viessem de distribuição de dividendos ou lucros. Com a nova proposta, né, que foi apresentada pelo deputado Lira, ele quer aumentar essa faixa para R$150.000 mês. Quem ganhar R$150.000 por mês pagará, advindo de lucro ou distribuição de dividendos, esse imposto de renda à pessoa física mínimo, que a alíquota seria em torno de 10%, compensando o que já foi pago na pessoa jurídica, a título de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Eu acho que um dos problemas dessa proposta é que a proposta não é... os debates não são tão transparentes. Por quê? O Brasil optou em tributar forte na fonte das pessoas jurídicas, instituindo imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, que nenhum país cobra, e PIS/COFINS, que é uma tributação sobre receita e faturamento. Então, se quer instituir essa proposta já para 2026, essa compensação de quem já teve tributação forte na imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, também teria que incluir o PIS/COFINS. O único país do mundo que cobra PIS/COFINS, esses tributos sobre faturamento e receita, é o Brasil. A pessoa jurídica, independente de ter lucro ou prejuízo, ela paga esse tributo. Então, acho que o debate tem que ser mais transparente e trazer muitas questões para serem discutidas na mesa. Esse, sem dúvida, é um assunto bastante sensível, tem gerado algumas críticas, né, e impactos negativos sobre consumo, investimentos. Queria que você, na sua avaliação, né, quais são os impactos econômicos a médio também e curto prazo? Bom, é uma reparação que está se fazendo, né, isentando pessoas que recebem até R$5.000, porém, e vai trazer, com certeza, essas pessoas vão ter maior capacidade econômica para utilizar no seu consumo próprio ou de suas famílias, então é uma reparação, é justo isso. O que tem que se perguntar é o seguinte: nós vamos ter a maior tributação sobre o consumo. Isso é uma tributação prejudicial para diminuir a desigualdade social. E talvez nós teremos uma tributação muito pesada sobre a renda. E, na verdade, não é uma tributação sobre a renda, é tributação sobre rendimentos. Repare,
que pelo projeto é 10% sobre quem ganha acima de 50 mil reais, ou 150 mil, não sabemos qual que irá ser aprovado, mas de forma sem deduzir as despesas necessárias para atingir esses 150 mil reais. Pessoas que ganharem acima de 50 mil, 150 mil reais, não vão deduzir despesas com educação, não vão deduzir despesas com saúde. Então, o imposto de renda no Brasil, ele é totalmente desvirtuado. Ele não é sobre renda, ele é sobre rendimento. São conceitos distintos. Então, a minha preocupação é essa. Se fosse fazer uma reforma tributária ampla, justa, era tributar forte sobre renda e patrimônio e desonerar a cadeia produtiva, a tributação sobre o consumo. O que o Brasil está fazendo? Tributando pesado a cadeia produtiva, a tributação sobre o consumo, o que traz mais desigualdade social, e está aumentando o imposto sobre a renda, em especial das pessoas físicas. E pelo projeto, o que também deve ser discutido, vai aumentar a contribuição sobre o lucro das instituições financeiras que lucram acima de R$1 bilhão. Então, deve colocar todas as cartas na mesa para deixar claro como é a tributação no Brasil e para evitar esse impacto de a gente ter uma alta tributação sobre a renda e uma alta tributação sobre o consumo. Bom dia, André. Obrigada por estar aqui conosco. André, eu havia entendido mesmo que você nos explicou sobre essa questão da correção monetária da faixa de isenção do imposto de renda ao longo do tempo. Chegou a ser discutido fazer uma revisão anual deste valor para que daqui a 5 ou 10 anos a gente não se encontre novamente nessa mesma situação, discutindo uma nova isenção, sem saber de onde tirar os recursos para isso? Bom dia, né, Beatriz? Essa é uma questão importante. A atualização da correção monetária, da tabela do imposto de renda, deveria ser inerente e automática. Os contribuintes, inclusive, foram ao Poder Judiciário discutir isso. Falou, eu tenho direito à atualização monetária da tabela do imposto de renda. Só que o Poder Judiciário falou que é condicional não corrigir a tabela do imposto de renda. Então, se colocar no projeto que a tabela do imposto de renda seguirá a atualização monetária, os índices de inflação, a gente já diminui esse debate e já fogem essas distorções. Acácio. Bom dia, André, amigo, tudo bem? Bom domingo. Falando sobre essa isenção, junto com ela veio à pauta a questão da tributação sobre grandes fortunas. Eu queria que você falasse um pouquinho se nós já temos no Brasil essa tributação sobre grandes fortunas e, caso ela não exista, se há uma expectativa dela efetivamente ser aplicada no nosso país e se ela seria condizente com o nosso ordenamento jurídico. Bom dia, Cássio, meu amigo de longa data, é um prazer falar com você. Bom, o imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto que tem um cunho político e social muito importante. Ele atrai o debate, atrai interesses políticos. Porém, temos que perceber que a renda, o patrimônio, principalmente os bens móveis, eles são muito voláteis e você consegue transferir para onde você bem entender. A União Federal tem competência pela Constituição Federal para instituir o imposto de grandes fortunas, sobre grandes fortunas desde 1988, né, quando foi otorgada a Constituição de 88, e nunca exerceu essa competência. Por que nunca exerceu? Porque é um imposto de difícil cobrança, tem como se fazer inúmeros planejamentos tributários para evitar essa tributação, e é um imposto que pode acarretar uma fuga da riqueza, das rendas, das receitas para o exterior, onde os países têm uma tributação menor nessa situação, sobre esse fato jurídico tributário. Então, o imposto de renda, o imposto sobre grandes fortunas, ele não é um imposto que vai buscar aumentar a arrecadação e diminuir a desigualdade social. É um imposto que pode acarretar o inverso, a fuga de receitas para o exterior. Conversamos com o tributarista André Félix aqui, abordando esse tema de interesse, evidentemente, da população brasileira. Fica a expectativa agora da discussão ainda no Congresso, então eu lembro que para valer em 2026 tem que ser aprovado esse projeto ainda neste ano de 2025, e a gente observa há mudanças, há alternativas e, claro, voltaremos a conversar sobre esse tema. Muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui na programação da Jovem Pan.
Muito obrigado, Marcelo Patos. Até uma próxima. Bom domingo para você também. O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela exclusão das receitas próprias do Judiciário no novo arcabouço fiscal. A repórter Luciana Verdolim chega ao vivo, direto de Brasília, com as informações. Oi, Luciana, bom dia para você. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Olha, esse julgamento está sendo feito no chamado plenário virtual, em que os ministros apresentam apenas os votos por escrito. Já são 6 votos pela retirada das receitas próprias do arcabouço fiscal, mas são só as receitas próprias do Judiciário. O orçamento que é encaminhado pela União, esse recurso ainda está dentro do chamado arcabouço fiscal. Essa exclusão de receitas próprias já acontece com universidades e estatais, por exemplo, e o Supremo estendeu para ele, para o Judiciário, esse entendimento. Só para a gente ter uma ideia, o julgamento começou em fevereiro. Na época, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, um pedido de um tempo maior para analisar a questão, e agora ele está trazendo o voto dele. Antes do pedido de vista, já haviam votado os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Agora, depois da retomada do julgamento, além de Gilmar Mendes, votaram Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin. Os outros ministros têm até a próxima sexta-feira para apresentar os votos. Na visão do magistrado, dos magistrados, no relatório do ministro Alexandre de Moraes, a retenção desses valores evita prejuízo ao funcionamento do Judiciário como um todo. Ainda de acordo com Alexandre de Moraes, isso não compromete o esforço de recuperação do controle fiscal, pois as receitas vindas da União continuam dentro do arcabouço, fora apenas as receitas próprias, valores que o próprio Judiciário arrecada. Vale ressaltar que o arcabouço fiscal foi aprovado antes mesmo da posse do presidente Lula, substitui o teto de gastos. O ministro Alexandre de Moraes ainda diz o seguinte, que ao afastar da base de dados os limites previstos no arcabouço fiscal, as receitas próprias dos tribunais destinadas ao custeio de serviços e as atividades específicas do Poder Judiciário, essa autonomia se aproxima da que já é praticada em algumas universidades e estatais. A Advocacia Geral da União é contra, aponta que esse compromisso com a responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, precisa ser levado em consideração por todos, seja executivo, legislativo ou judiciário. Já a Procuradoria-Geral da República aponta, sim, que pode haver essa alternativa. Diz que a interpretação para deixar excepcional do arcabouço fiscal as receitas próprias do judiciário tenham como destinação exclusiva os serviços afetados às atividades exclusivas da Justiça brasileira, isso não prejudica o controle dos gastos públicos, levando em consideração que esses recursos próprios não estão dentro do Orçamento Geral da União. Vale lembrar que o julgamento no plenário virtual vai até a próxima sexta-feira. Obrigada, Luciana Verdolim, direto de Brasília, conversando aqui conosco ao vivo no Jornal da Manhã. Até já. Voltando aqui para São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, portanto amanhã, os proprietários de veículos que tiveram seus carros furtados ou roubados podem solicitar então a restituição do IPVA pago em 2024. O destaque da Danúbia Braga. A Secretaria da Fazenda e do Planejamento deve reembolsar mais de 24 milhões de reais em restituição do IPVA de proprietários que tiveram seus veículos roubados ou furtados no ano de 2024. Esse pagamento vai ser feito em lotes, dividido em 4 lotes, pagos em abril e maio. A primeira parcela já deve ser paga na próxima segunda-feira. O cálculo dessa restituição vai depender de alguns fatores, entre eles o período em que foi registrado o boletim de ocorrência, se o proprietário fez o pagamento de IPVA parcelado ou integralmente e se ele conseguiu já recuperar o bem dele ou não. Por isso, o pagamento é só feito no ano seguinte ao registro do boletim de ocorrência. O valor fica disponível no Banco do Brasil durante 2 anos para que a pessoa consiga fazer então esse saque. Caso passe desses 2 anos, é necessário entrar em contato com o CIVEI. Para saber se a restituição já está disponível do seu IPVA ou
não, é necessário acessar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento e até o link consultar veículo roubado ou furtado, a restituição, colocar o Renavan desse veículo e lá então a pessoa consegue saber se a restituição dela já está disponível ou não. De São Paulo, Danúbia Braga. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso na revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, o FGTS, e manteve a nova fórmula de remuneração das contas. Reportagem de Janaína Camelo. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram recurso que pedia efeitos retroativos da aplicação da nova fórmula de correção do FGTS. Em agosto do ano passado, o tribunal decidiu que a rentabilidade do dinheiro depositado na conta do FGTS do trabalhador deve ter um rendimento maior e garantir, no mínimo, a correção da inflação. A nova regra passou a valer no ano passado. O recurso analisado pelo STF foi apresentado pelo partido Solidariedade para que trabalhadores com ações judiciais anteriores a 2024, há pelo menos 5 anos antes, pudessem também ser beneficiados com a correção do FGTS. Os ministros do Supremo acompanharam o ministro relator, Flávio Dino, de que a decisão da Suprema Corte foi taxativa ao proibir qualquer recomposição financeira, porque poderia dar prejuízos ao FGTS. Até antes da decisão do STF, a rentabilidade do FGTS era de 3% ao ano, mais a variação da chamada taxa referencial, que é uma taxa de juros próxima a zero, o que acabava tornando o rendimento do FGTS abaixo até do rendimento da própria poupança, uma das mais baixas do mercado. Ainda em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou o recurso do Partido Liberal para suspender a ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. O assunto agora da Aline Beckett. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, destacou a importância do recurso e agradeceu ao presidente Hugo Mota pela rapidez na decisão. O presidente Hugo Mota acabou de acatar o recurso do deputado Ramagem e acaba de encaminhar para a CCJ o recurso do deputado Ramagem, como preconiza a nossa Constituição. Dito isso, fica aqui registrada a nossa gratidão do PL ao presidente Hugo Mota pela celeridade e que este recurso do deputado Ramagem é importantíssimo para a gente defender uma prerrogativa constitucional do artigo 53 que foi lamentavelmente esquecida na denúncia do procurador e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Esperamos que a casa agora na CCJ e depois no plenário corrija este equívoco constitucional. O pedido se baseia em uma emenda constitucional que permite a partidos solicitarem a interrupção de uma ação penal em andamento contra congressistas no exercício do cargo. Ramagem se tornou réu no STF junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 aliados, após a primeira turma do Supremo aceitar, por unanimidade, a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a existência de uma trama golpista. O recurso passa a tramitar oficialmente e deve ser analisado pelo plenário em até 45 dias. Para ser aprovado, precisa de pelo menos 257 votos. De Brasília, Aline Beckett. Vamos à análise agora aqui no Jornal da Manhã, o Acácio Miranda, Ana Beatriz Rich. Acácio, nós já tivemos episódios em que o plenário, desculpa, não vinha na minha cabeça. O plenário da Câmara teria que autorizar justamente esse processo. Já tivemos envolvendo o senador Aécio Neves à época, outros parlamentares. Seria isso, então? O plenário precisa ter autorização para que a justiça possa prosseguir na investigação, Acácio? Na nossa Constituição, Marcelo, vigora a separação de poderes. Nós temos 3 poderes independentes e harmônicos, ou pelo menos supostamente harmônicos entre si. E é óbvio que no texto constitucional são previstos diversos mecanismos de salvaguarda desta independência. E o artigo 53, que prevê todas as prerrogativas dos parlamentares, dentre as diversas previsões lá consagradas, antevê isso que você bem mencionou. Para que um parlamentar seja
processado criminalmente no exercício do mandato, há necessidade da autorização do plenário da Casa Legislativa. Se for no Senado, do Senado, se for na Câmara dos Deputados, da própria Câmara dos Deputados. Óbvio, isso, em tese, tem sido atropelado em alguns momentos ao longo da história, especialmente ultimamente. Quando nós olhamos para o caso do Chiquinho Brazão, por exemplo, há toda uma celeuma envolvendo este contexto. E é óbvio, quando a gente olha para o Ramagem, que é um parlamentar muito próximo ao Bolsonaro, que é um dos lados da polarização que nós temos no Brasil atualmente, essa questão, essa discussão acaba adquirindo ainda mais holofote. Mas que sejam preservadas as garantias constitucionais, gostemos ou não gostemos delas. O que a Cássia coloca, eu acho que é importante a gente mencionar também que existe uma questão que se confunde com o próprio mérito da ação penal. Porque, veja, o Ramagem, ele pode ser processado criminalmente sem a autorização da Câmara, desde que seja por atos ocorridos antes da sua diplomação, ou seja, antes dele assumir o cargo que ele exerce e que, em tese, faria com que isso precisasse ser autorizado. Então, veja, a gente desde já tem uma confusão entre regra processual, entre mérito da questão, e acredito que isso vai ser muito discutido e, inevitavelmente, vai gerar muita confusão entre os parlamentares.